pessoal, voltando aqui mais uma videoaula sobre o assunto da termodinâmica e a gente vai solucionar um problema de uma questão do ENAD 2017 que aborda os temas aí de entropia e máquinas térmicas. Ok? Então vamos lá. A questão ela foi de 2017, certo? E ela diz o seguinte: uma fábrica possui uma máquina térmica que opera a 3.000 ciclos por minuto, executando ciclos de Carnot, um dos quais é representado na figura a seguir. Está aqui a figura. O trabalho dessa máquina térmica é utilizado para elevar verticalmente uma carga de 2.000 kg com velocidade constante de 5 metros por segundo. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui o diagrama, né? Temperatura, entropia. Na situação descrita, qual a variação da entropia no processo AB? Ok? Então, essa é a questão. Vamos, né, a ela. Né? Então, vamos revisar aqui os dados da questão. Então, primeira coisa, né, o que ele quer na questão é simples, né, a variação, né, da entropia no processo de A para B. Então, para nós realizarmos esse cálculo, né, nós temos que saber o seguinte, né, que a variação, né, da entropia ΔS de A para B, vou colocar aqui o índice de A para B, é dado pela integral do ponto A, que é o ponto inicial, até o ponto B, de dq sobre t, certo? Este é o primeiro ponto onde a gente vai tratar. Essa questão ela reúne vários assuntos da física e o primeiro é sobre a variação da entropia. Então, de forma macroscópica, a fórmula da gente calcular a variação da entropia é dada por essa integral. Integral de A a B, ponto inicial ao ponto final, de dq sobre T, que é a temperatura absoluta. Certo? Bom, voltando aqui ao gráfico, né, a gente vê que o processo de A para B, aqui, ó, de A para B, ele é um processo isotérmico. Né? Como é que eu sei isso? Ó, vejo que a temperatura aqui ela é constante. Né? Ó, durante o processo de A para B, a temperatura é constante igual a 600. Então, uma forma da gente calcular a variação da entropia, né, é calcular um processo, né, que possa ser substituído, né, que a gente possa substituir e que este processo seja reversível. Então, a gente vai adotar o processo reversível aqui como um processo isotérmico. Então, aplicando o processo isotérmico nessa integral, a gente vê o seguinte, que a integral de dq sobre t, a gente sabe que no processo isotérmico, a temperatura é constante. Então, esse t ele pode ser retirado aqui do integrando, ficando apenas, né, vou colocar aqui passo a passo, ficando apenas integral de dq. Não é isso? Pronto, integral de dq. Essa integral de dq, a gente sabe que vai ser o próprio q. Ok? Então, a integral aí da variação que nos vai dar a variação da entropia de A até B vai ser simplesmente Q sobre T. Certo? Então, veja que para resolver a minha questão, eu preciso só desses parâmetros aqui. O Q, né, que é o calor, aqui a temperatura maior, né, aqui no nosso ciclo, e a temperatura que está acontecendo o processo AB, que no caso a gente vai considerar como um processo
isotérmico. Ok? Então, para resolver a questão, a gente precisa o quê? Né, que é o calor fornecido aqui. Como é uma máquina, né, e a máquina de Carnot, a gente pode considerar aqui com uma maior temperatura, a gente pode considerar aqui como o Q quente, né, o Q absorvido, né, pela máquina durante o ciclo. E aqui a gente vai ter o que? O calor rejeitado, né? A temperatura menor possível aqui no nosso ciclo é 300, então a gente vai considerar o Q frio, né? Que é o calor rejeitado ao reservatório frio da nossa máquina. E no caso é uma máquina de Carnot. E o que é uma máquina de Carnot? A máquina de Carnot é uma máquina ideal, né? Ela não existe, né? Uma máquina sem atrito, onde todos os processos são reversíveis. Ok? Pronto. Então a gente precisa calcular o Q que a gente denominou de Q quente. Certo? Para calcular o Q quente, nós vamos utilizar a questão do rendimento. Então, na questão, ele fala que a máquina opera em ciclos de Carnot. Então a gente pode relembrar que o ciclo ou o rendimento de uma máquina de Carnot, ele é dado por 1 menos Tf sobre T quente. E o que é Tf T quente? Tf é a temperatura do reservatório frio e T quente é a temperatura do reservatório quente. Certo? Como no diagrama as menores temperaturas estão representadas no gráfico, nós vamos substituir. Certo? Então tem 1 menos a menor temperatura é 300 Kelvin e a maior temperatura lá é 600. Pronto, 300 dividido por 600 vai dar 1 meio. Então a gente vai ter 1 menos meio, né? 1 menos meio vai dar 0,5. Então esse é o rendimento da máquina de Carnot da nossa questão. Bom, esse rendimento ele foi calculado tendo em vista apenas as temperaturas, mas o rendimento para qualquer máquina, não só a de Carnot, ele pode ser dado pelo trabalho total, certo? Vou colocar aqui total, dividido pelo calor absorvido pelo gás na máquina, né? Que no caso é o Q quente, certo? Ora, eu já tenho um rendimento aqui, certo? Lembrando que a nossa questão, a informação que eu necessito para solucioná-la é encontrar o quem? O Q quente, certo? Esse Q aqui eu soluciono a minha questão, certo? Então veja que o Q quente aí, ele vai ser dado pelo trabalho total, né, realizado a cada ciclo, dividido pelo rendimento. O rendimento a gente encontrou, né? Agora a gente precisa encontrar o trabalho. Ok? Então, recapitulando, aqui a gente viu como calcula a variação de entropia, que é dada por Q sobre T, né? Tendo em vista que é um processo isotérmico, vou colocar aqui, isotérmico, certo? Processo reversível, isotérmico, certo? Então, Q sobre T, o T nós temos, né, que é a temperatura de 600 Kelvin, e calculamos o rendimento. Né? O rendimento de uma máquina de Carnot é dado apenas com os valores das temperaturas. Então deu 0,5, mas também em qualquer máquina térmica, o rendimento é dado pela relação de benefício que essa máquina nos dá pelo custo, né? Que é o Q quente aqui, o calor absorvido do reservatório quente.
Então, aqui eu já tenho 0,5, então eu preciso trabalho, certo? Bom, na questão, então, na questão ele diz, né, que a máquina opera a 3.000 ciclos por minuto, certo? Isso é a frequência, né, de trabalho, né, da máquina. 3.000 ciclos por minuto, certo? Então a gente pode chamar aqui de F, eu vou chamar de F, né, a frequência aqui que a máquina trabalha. Ele diz que são 3.000 ciclos, né, por minuto, que eu posso transformar aqui, né, para ciclos por segundo, né? Apenas multiplicando aqui 1 minuto por 60 segundos, né? Eu transformo aqui a nossa máquina térmica, a frequência dela em ciclos por segundo. Seria em hertz, né? Então, é apenas a gente divide 3.000 dividido por 60 segundos, né? Então, vai dar uma frequência aqui, né, de 50 ciclos por segundo. Essa máquina, né, ela realiza, certo? Bom, aí para que eu estou calculando isso? Bom, a gente agora vai calcular a energia, né, a taxa de energia que essa máquina gasta, né? Essa máquina ela foi projetada, segundo a questão, para, né, elevar verticalmente uma carga de 2.000 quilos aqui, né? Carga de 2.000 quilos, 2 toneladas, com velocidade constante de 5 metros por segundo. Ok? Então, a gente sabe, né, que o deslocamento aqui ele vai ser vertical, né? Como ele fala aqui, verticalmente. Né? Então, vai existir o quê? Uma força, né? Eu posso fazer aqui um diagrama livre bem rápido. Né? Então, está aqui a minha massa, certo? A massa M. Então, quais são as forças aqui? Vai ter a força da máquina, vai puxar aqui para cima, né? A força da máquina. E vai ter a força peso aqui da máquina, né? Certo? Aqui o F aqui é a força que a máquina vai executar. Certo? Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma velocidade constante, né? Verticalmente apontada para cima, já que ele quer levar essa massa aqui de 2.000. Então, se a velocidade é constante, então significa que a resultante das forças tem que ser nula, não é isso? Então, eu posso dizer que a força que a máquina opera vai ser igual à força peso, né? Vai ser igual à força peso. Bom, mas agora a gente vai calcular a taxa, né? A taxa de transferência de energia por segundo. Então a gente sabe que a taxa é dada pela potência. Eu posso relacionar a potência através, né, desse produto escalar, né, força, velocidade, certo? Como o ângulo aqui entre força e velocidade, né, se você observar aqui no nosso diagrama, é zero, né, os vetores aqui, então eu vou ter simplesmente que a potência é dada pela força vezes a velocidade. Bom, a força a gente viu que é dada por quem? Ela é igual à força peso. Né? Então vai ser a massa do objeto, né, da carga lá que ele fala na questão, vezes o g que ele deu na questão e a velocidade que ele deu na questão. Então, substituindo os valores, eu vou ter o quê? 2.000 quilos vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes a velocidade que ele diz que é 5 metros por segundo. Né? Então, 2.000 vezes 10 vezes 5 vai me dar 100.000 watts.
certo? Então, o resultado aqui para minha potência, né, vai dar 100.000 watts, né, que é a unidade no SI de potência. Mas, 100 watts a gente pode entender também joules por segundo, né? Então, o que nós calculamos aqui é a quantidade de energia que ele gasta por segundo. Então, a cada segundo a nossa máquina está gastando 100.000 joules, certo? Então, para que a gente calculou a nossa taxa, né? Ele deu essas informações na questão, agora a gente vai utilizar, né? Ora, a gente vai utilizar essas duas informações aqui. Ora, se ele realiza 50 ciclos por segundo, né, e gasta 100.000 joules por segundo, então eu tenho, né, como encontrar o trabalho realizado, certo, por essa máquina, a quantidade de energia que ele gasta em cada ciclo. Não é isso? É só você fazer a relação, né? Então, se em um segundo ele gasta 100.000 joules, então em um segundo ele realiza 50 ciclos, então é só dividir, né, 100.000 joules por 50. Então eu vou obter o que? O trabalho por ciclo, certo? O trabalho realizado e ele vai gastar em cada ciclo, certo? Então o trabalho aqui da máquina, né, vai ser 100.000 dividido por 50, né? Então vai dar 2.000, certo? Então se eu pegar aqui 100.000 joules, né? Eu vou repetir aqui para ficar mais claro, né? E dividir por 50 ciclos por segundo, né? Dividir 50 ciclos por segundo, vai nos dar aqui, vou dividir aqui a unidade, né? Dividir 50 ciclos por segundo, certo? Então, cortando aqui os segundos, né? Eu vou ter o quê? 100.000 joules por ciclo, né? Eu esqueci aqui, certo? Faltou mais zeros aqui, né? 100.000. Então, vai ficar exatamente 2.000 joules por ciclo, certo? Eu vou colocar o por ciclo aqui para ficar mais claro, né? Ok? Na verdade, eu poderia dizer que o trabalho realizado a cada ciclo é dado por 2.000 joules, certo? Pronto, então, para que eu encontrei isso? Então, esse aqui é o trabalho útil, né? O trabalho total da minha máquina, certo? E agora eu vou utilizar na minha fórmula do rendimento, para justamente eu encontrar o Q quente e, por conseguinte, encontrar a variação da entropia do processo AB, que é o que ele pede na questão, certo? Então vamos lá. Então aqui o resultado é 2.000 joules, né? Então eu vou substituir aqui, ó, para encontrar o Q quente, certo? Vou levar lá e ó, vai ficar 2.000, né, que é o trabalho total que a gente encontrou, dividido pelo rendimento, que está aqui o rendimento, ó, a gente já calculou, que é 0,5, certo? Então com isso eu vou obter o Q quente, então dividido por 0,5, que vai dar 4.000 joules. 4.000 joules. Então esse aqui é quem? O Q quente, ó. Q quente, 4.000 joules. Certo? Agora a gente vai voltar lá para responder a nossa questão, né? Agora a gente já tem tudo aqui para solucionar a nossa questão aqui, né? E eu vou resolver bem aqui. Ok, ó. Vou colocar aqui, puxar aqui para ficar na mesma tela. Então, o meu del
S, que é a variação da entropia de A para B, vai ser o quê? Q quente aqui, ó. Q quente, 4.000 kelvins ou 600 Kelvin, né? 600 Kelvin. Vou colocar aqui o Kelvin. É isso? Então vai ficar 4.000 dividido por 600 vai dar 6,67, né, aproximadamente. Então a gente vai ter que a variação da entropia vai dar 6,67. Deixa eu afastar mais aqui. A unidade de entropia é Joule por Kelvin, né? Que é Joule por Kelvin. Então pronto. Então esse foi o resultado, né, aqui da nossa questão do ENAD. Então veja que ela abordou vários assuntos, né? Nós vimos aqui entropia, né? Cálculo da variação da entropia. Depois vimos a questão do rendimento para uma máquina de Carnot, que no caso é o rendimento máximo, né? A gente sabe que esse aqui é o rendimento máximo, já que a máquina opera, né, reversivelmente e sem atrito, ou seja, é uma máquina ideal. Vimos aqui o cálculo do rendimento para qualquer máquina, ok? E fomos lá na mecânica, né, revisar a questão da taxa de transferência de energia, a famosa potência, né? Então a gente viu aqui que a potência ela pode ser encontrada dessa forma aqui, certo? Então depois de encontrada a potência, nós relacionamos aqui a quantidade de ciclos por segundo pela quantidade de energia por segundo. Encontrado o trabalho total, né, aqui substituímos e encontramos o que ele pede na questão, que é a variação de entropia no processo AB. Então, se a gente fosse marcar aqui, a nossa questão, né, seria aqui o item D, D de dado aqui, né? Vou marcar aqui de verde, certo? É uma questão interessante, né, que aborda vários conceitos da física, ok? Então, espero que vocês tenham, né, entendido aí a solução da mesma. A gente vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Até mais.